Bom dia, Bom Genival. dia. Bom dia, gente. Bom dia, é um prazer, meu Traz o amigo. microfone um pouquinho mais para perto de você. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e ter recebido esse convite para vir aqui bater um papo. Porque, assim, a troca de experiência, ela é muito rica e, assim, a gente tem que pegar essa experiência e dividir com as pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo, que muitas das vezes precisam de uma orientação como fazer diferente o que você faz hoje. E há como fazer ao longo da vida, é só você ouvir as pessoas com mais experiência e ter humildade de aprender e fazer as coisas ser mais fácil do que são. Com quem tem mais repertório, né, Genival? Agora, eu vou confessar uma coisa para vocês. De todos os títulos que o Genival tem, o que mais me agrada é de ser meu amigo. Obrigado. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Ô, Genival, vamos fazer conta aqui rápida de cabeça e por alto. Vamos. São mais de 30 anos de amizade. Mais de 30, com certeza. Com a idade que tem, posso falar aqui? Pode né? falar, pode falar. 74 É um anos de prazer pura falar da travessura. idade. 74 anos de pura travessura, Genival acorda cedo, dorme tarde, trabalha igual um louco, vai pra tudo que é canto. Tô só vendo você na internet, fazendo palestra aqui, palestra ali, sendo influencer. Essa é a novidade para você, né? Você não fazia isso. Assim, Jansen, quando a gente está falando sobre essa academia, a ABS, que é a Academia Brasileira de Supermercado, como é que surgiu isso? Eu comecei numa brincadeira de começar a fazer palestra. Quando eu vou nos conselhos das empresas, que eu oriento as empresas e dou palestra para as equipes, e aí alguém viu isso e falou, cara, a gente pode fazer uma parceria e desenvolver isso para ajudar as pessoas a melhorar a vida das pessoas. E aí eu fui fazer uma palestra com um grupo aqui de uma igreja aqui na Barra, para umas 400, 500 pessoas, e tinha um casal lá nessa igreja. E no final eles me chamaram no canto, Genival, cara, que prazer, a gente queria bater um papo com você, a gente tem o instituto, que é o Instituto Daut, que é o Estevão Daut, né? E a gente queria conversar com você, porque a gente poderia fazer uma parceria para dar palestra, treinar pessoas, porque você fala de pessoas com uma facilidade gigante, e isso a gente pode desenvolver e ajudar muito mais as pessoas. Eu falei, cara, eu não sou palestrante, eu sou um ceboleiro, né? Eu sou supermercadista, eu sou um operador de supermercado. Ceboleiro foi ótimo. E não tem essa expertise, não, mas você fala da sua experiência, eu sou neurocientista, a gente faz essa parceria e começamos. Aí eu fui assistir uma palestra dele lá no Instituto, ele tem vários cursos de especialização lá em PNL, em tudo, neurociência, né? É uma pessoa com experiência vasta, mais de 20 anos. E eu fui assistir ele fez um treinamento lá em neurociência durante 4 dias, eu participei, achei maravilhoso. A gente pode começar isso, e começamos essa brincadeira. E aí eu comecei com ele fazendo esse trabalho de treinar, e nas empresas de treinar as equipes, principalmente as lideranças, para aprender a lidar melhor com as pessoas e reduzir turnover. A minha ideia principal era ajudar as empresas a treinar suas equipes para lidar melhor com as pessoas e reduzir o turnover das empresas, porque é um custo gigantesco nas empresas hoje, que o cara entra 2 meses, 3 meses, depois ele vai embora e começa tudo de novo. É uma despesa gigante que as pessoas às vezes não fazem conta, mas isso pesa muito no bolso das empresas e você não cria a cultura da empresa, porque as pessoas entram e saem muito rápido. E a cultura se esvazia, né? Exatamente. O cara entra e nem antes de pegar a cultura já vai embora, entrou também não aprende e vai embora, e vai ficando aquele vácuo. E só para aproveitar o gancho, Genival, sem querer interromper, já te interrompendo, para os nossos ouvintes terem ideia de quão importante é o que você está falando em relação à cultura, né? A diminuir turnover. Isso, minha gente, é quando você chega no supermercado, por exemplo, e você diz assim, puxa, antigamente eu entrava aqui, não era assim. Eles faziam diferente. Exatamente por isso, porque o turnover vai crescendo muito, as pessoas vão saindo, a cultura vai se esvaziando e aquela característica daquela loja, daquela rede, vai se perdendo. Daquele proprietário, daquele gerente antigo, vai se perdendo e ela vai indo para o ralo. E aí a ideia era essa. E eu comecei com esse treinamento lá com o Estevão e eu consegui perceber que a demanda começou a crescer e eu já não tinha mais agenda com ele para atender as empresas que desse treinamento para as pessoas presencial, né? E aí eu falei para ele, Estevão, a gente tem que pensar, porque assim, eu parei de trabalhar, eu parei de cuidar de operação de varejo para descansar um pouco. Estou com 74 anos, estou com mais de 50 anos de varejo já, e assim, ele precisa descansar um pouco. E aí eu falei para ele, e ele falou para mim, Genival, então vamos criar
vamos criar um treinamento que seja online, que a gente dê esse treinamento para as pessoas e a gente coloque isso na internet. As pessoas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo compra esse treinamento e treina as pessoas dentro da sua sala de aula, em casa, em qualquer lugar, do jeito que quiser, com a equipe junto ou separada, no lugar que quiser, a hora que quiser, o cara acessa e tem um treinamento. E aí o que nós fizemos? Nós criamos essa ABS, Academia Brasileira de Supermercado, é uma aula por vídeo, né? Aí eu separei mais ou menos 14, 16 especialistas em varejo. Tem uns pedacinhos delas no LinkedIn. Tem pedacinho no LinkedIn, tem. Então a gente tem as aulas de todo o varejo. Eu peguei um especialista em cada área, por exemplo. Eu peguei um cara que é especialista em frente de loja, em operadora de caixa. Eu peguei um cara que é especialista em mercearia, um cara que é especialista em hortifruti, um cara que é especialista em açougue, em padaria, em recebimento, em perda, em contabilidade, em manutenção. Todas as áreas que compõem o supermercado, que cada um setor daquele tem um cara especialista lá no setor de laticínio, de salgado, nós peguei um especialista, todos esses caras que trabalharam comigo ao longo da vida, com mais de 15 anos, eu disse para eles, cara, você quer me ajudar a desenvolver pessoas, passar o seu conhecimento para essas pessoas que estão começando no supermercado hoje, que não têm o conhecimento de uma padaria, de um açougue, de um hortifruti, de um laticínio, ou que não tem conhecimento de uma área de mercearia, de recebimento de mercadoria ou de uma manutenção. E todos eles toparam. A hora que você quiser, nós vamos estar disponíveis. Então, nós montamos um estúdio, um podcast igual esse aqui que nós estamos fazendo agora. Nós gravamos essas aulas, colocamos na plataforma, as pessoas acessam e treinam a sua equipe de onde quiser. Isso tem dado uma ajuda gigante, porque Gerson, o que eu vejo hoje também? Que as empresas, como o turnover é muito grande, elas não têm tempo para treinar as pessoas. E qual é a maneira de treinar essas pessoas? É ter alguém já com isso pronto. Na hora que o cara estiver disponível, entre o intervalo de uma jornada e outra, o cara que pega de manhã... Bota a pessoa para assistir. Exatamente. Se ele pega o segundo turno, ele assiste aquilo dentro da loja mesmo, leva num lugar, numa sala de treinamento, no refeitório, em qualquer lugar, coloca as pessoas lá, cara, vamos treinar. O cara é açougueiro, vamos treinar o açougue. Como é que limpa uma carne, como é que recebe, como é que limpa, como é que fatia a carne, como é que embala, como é que precifica, como é que coloca ela na gôndola precificada, tudo direitinho. Então você começa, como é que expõe, como é que você ensina uma operadora de caixa a atender um consumidor quando ele se aproxima do seu caixa, um bom dia, boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado. A senhora precisa de alguma ajuda, encontrou tudo que queria. Então a gente ensina isso. É essa a ideia da Academia Brasileira de ABS, Academia Brasileira de Supermercado, é para treinar pessoas para ser melhor. Porque quantas pessoas entram no supermercado, como repositor como eu entrei, e sai como repositor daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. Às vezes tem pessoas que ficam 10 anos no supermercado como repositor, como operadora de caixa, que é uma profissão brilhante, na qual eu tenho o maior prazer de dizer que eu fui um deles em algum momento. E assim, mas como é que você ensina esse cara a se desenvolver? Como é que você ensina esse cara a se profissionalizar se você não der um treinamento, se você não preparar ele para aculturar ele dentro da filosofia do varejo, para mostrar para ele que ele tem possibilidade de ele começar como repositor, como operadora de caixa, virar um gerente geral e ganhar um bom dinheiro, que as pessoas perguntavam muito para mim quando eu era CEO de empresas, Genival, como é que eu faço para ganhar mais? Eu sou repositor, eu sou operadora de caixa, eu ganho muito pouco, quero ganhar mais. Seja promovido. E como é que você é promovido? Você fazendo além daquilo que você é pago para fazer. Você fazendo primeiro o que você é pago para fazer com a maior perfeição do mundo, fazer com excelência, fazer como se estivesse fazendo para Deus. E segundo, se esforçando para aprender outras coisas, porque dentro do supermercado tem muitas possibilidades. Assim, um vasto, eu diria para você que é uma área onde tem a maior possibilidade de crescimento de qualquer emprego nesse país. E isso é tão verdadeiro que você está falando, Genival, que você vai lembrar dos marrequinhos, né? Da saudosa rede Sendas, os marrequinhos das Sendas, que muito daqueles marrequinhos se tornaram gerentes de loja. Diretor. Né? Diretor. Marcos Vinícius era um diretor de Casa Sendas, foi meu colega de Casa Sendas, e
quando eu conheci ele era marrequim, era jovem aprendiz, e muitos lá que foram jovem aprendiz viraram diretores, gerentes grandes e chefes de divisão, muitos deles cresceram. E as pessoas saem de um salário hoje, salário mínimo de R$1.600 e poucos reais, ou 1.700, ele, se ele virar encarregado, ele já quase dobra o salário dele, se virar subgerente, se virar gerente. Então, assim, essa possibilidade que eu quero mostrar para as pessoas e falar com as pessoas que tem essa condição no varejo. Porque quando eu comecei em varejo, era salário mínimo e ainda tinha uma história que você todo dia tinha que lavar o chão da loja, tinha que limpar tudo, porque hoje você tem as empresas terceirizadas que fazem o serviço de limpeza, né? Não precisa você fazer. Mas na época era nós que fazíamos, era o repositor que fazia a limpeza, que lavava o chão, que limpava tudo direitinho antes de ir embora. Hoje tem as empresas de limpeza, então hoje você se compromete a só repor a mercadoria e cuidar dos produtos na gôndola. Mas se você fizer isso com excelência, com certeza você vai ser notado e você vai ser conduzido a ser promovido. E aí você tem uma experiência, você trabalhou na indústria e você tinha aqueles promotores. O que aconteceu com os promotores bem-sucedidos? Ele acabava indo para a venda, né? Venda, logo imediato ele ia para a venda, ele dobrava o salário dele, eu triplicava, ia para supervisor de venda, para gerente de vendas e até para diretor. Tem muitos diretores de empresas hoje aí. Começaram como promotores. Começaram como promotores. Então, isso é uma isca que as empresas, às vezes, não conseguem mostrar para as pessoas que tem essa possibilidade das pessoas crescer, se desenvolver, ganhar mais dinheiro no negócio, onde a pessoa acha que é o subemprego. Porque na época que eu comecei a trabalhar, algumas pessoas da minha família, isso é um subemprego, emprego, escravidão, tem que trabalhar. Na época era de segunda a sábado, não tinha história de domingo, hoje é de domingo a domingo. Mas, cara, é um prazer enorme, porque imagina tu começar numa loja como repositor, como operador de caixa, ou como faxineiro mesmo, e daqui a pouco você ser um gerente de loja, cara. Na dúvida. Olha aqui, que e nós estamos falando, né, Genival, nós estamos falando de um mercado de 1,068 bilhões de reais de faturamento anual. Mais no Brasil inteiro. 1 trilhão, é verdade. Se a gente fizer um recorte e trouxer aqui para o estado do Rio de Janeiro, nós estamos falando de 117 bilhões ao ano, né? Ao ano. 117 bilhões é muito dinheiro. Se você, mesmo que você divida por todas as redes, você vê como o mercado é pujante, né? Ele é muito forte. É claro, muito desse faturamento, nós estamos falando de faturamento, não estamos falando de lucro. Não. O faturamento é grande, mas as despesas também são muito grandes, né? A operação de um supermercado é muito grande, a margem não é tão grande assim, sobra menos, sobra percentualmente muito pouco, mas dentro desse total, lógico, é o bastante para que todo mundo receba razoavelmente bem e que dê para ver horizontes, né? Encontrar horizontes. Talvez seja, se eu estiver enganado, você me corrige, talvez seja um dos poucos mercados do Brasil que você ainda consegue vislumbrar possibilidade de crescimento profissional com maior velocidade do que em outros mercados. Ou estou enganado? Com certeza. Eu não tenho dúvida, eu falo isso em todas as chances que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. No supermercado, a chance de você crescer é muito maior do que qualquer outra função que você for exercer, qualquer outro segmento. Por quê? Porque o mercado é muito vivo, precisa de muita mão de obra. Muito demandante muito de mão de obra, né? Muito. É um negócio demandante demais e precisa muito de mão de obra. E aí a gente tem a história hoje da IA. As pessoas falam IA, acabei de participar de um evento aí que eu não vejo que falava muito de IA, mas alguns palestrantes lá deixavam isso muito claro e eu falo isso com muita propriedade, o seguinte: o ser humano ainda vai fazer diferença por muitos anos e nós vamos precisar muito do ser humano para fazer as coisas e fazer cada vez melhor, principalmente quando você fala em relacionamento. Você imagina, você entra numa loja hoje de varejo e você tem aquelas baterias de check-out lá, tem uns aqui no Rio que tem 70 check-out e tem lá meia dúzia de check-out para você entrar e não ficar em fila, você não interagir com ninguém. Tem pessoas que entram na fila para interagir com o operador de caixa. Opa, como tem. Eu percebo inclusive, que na prática, né, a realidade do dia a dia de um mercado, principalmente as pessoas mais idosas, elas fazem questão, às vezes... Ah, mas é porque o idoso não sabe mexer em tecnologia. Engano seu. Não. Às vezes ele sabe. Ele quer poder falar, dar bom dia para a pessoa do caixa. Ele quer interagir. Quer interagir com Como alguém. Quando a gente tinha ponto de cafezinho nas lojas. Isso. Todos os aposentados iam para lá só para tomar um cafezinho. Tinha em casa. E bater um papo. Bater papo com a moça do café. Ô, Jans, eu vejo, ainda nos dias de hoje, eu vejo pessoas, e eu estou falando
pessoas próximas, que se você der uma lista de compra de um supermercado, se tiver lojas perto do supermercado, que ele consiga ir a pé, ou se pega uma condução só, que não seja distante, ele pode comprar 10 produtos de uma vez, ele compra 5 para depois voltar a comprar mais 5. Sabe por quê? Para interagir. Porque muitas das vezes também as pessoas têm muita necessidade de conversar, interagir. E muitas das vezes em casa não tem com quem fazer isso. Verdade. Não são ouvidas. E aí ela vai para o supermercado e ela encosta ali num balcão qualquer daquele. De açougue, de laticínio, de hortifruti. Ele encosta num repositor, ele encosta numa operadora de caixa e fica lá contando um pouco da vida dele, falando um pouco do que... É quase que uma responsabilidade social, né? Exatamente. Então é isso que esse supermercado, que é essa área que eu atuo com todo prazer e gratidão, e agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter entrado por esse mercado, porque assim, eu não me sentiria tão bem quanto me sinto se eu fosse bancário, fosse um advogado, um juiz, ou um engenheiro, qualquer outra coisa. Porque supermercado, para mim, é assim, é como se fosse uma praia, né? Uhum. Você chega ali... É a sua casa, né? É minha casa. Está solto no mundo. Está solto no mundo. E tem pessoas que ainda se desdém, dizem, mas é um trabalho puxado, é subemprego. Cara, ele não tem noção da oportunidade que ele está perdendo de entrar no supermercado e fazer carreiras, principalmente se estudar, se preparar, treinar, se diferenciar no negócio, porque uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, você tem que ser diferente. Se você entrar aqui e você vê que essa mesa está suja, e se você não limpar, e se alguém entrar aqui e limpar, essa pessoa se destaca de você. Claro. As pessoas vão olhar e dizer assim, esse cara é especial. É aquela história do garoto que está no metrô, ele está comendo um biscoito, cai um pedaço de biscoito ali no chão, ele pega aquele biscoito, apanha, bota numa mochilinha e joga no lixo lá fora, não deixa o lugar sujo. Então essas pessoas se destacam, chamam a atenção e todo mundo percebe. Eu falo muito isso para as pessoas. Muitas das vezes as pessoas, mas eu trabalho aqui há muito tempo e as pessoas não me reconhecem. Porque você não faz diferente. Exatamente. Você não faz por onde ser reconhecido. Porque se a sua chefia, se a sua liderança não reconhecer, seu patrão não reconhecer, alguém de fora vai vir reconhecer, vai convidar você para fazer parte do grupo, onde ele trabalha em outro lugar. Não há dúvida. Pelo seu comportamento. Isso me lembra uma cena daquele filme Robôs, em que acho que o nome do personagem era o Grande Soldador, e dizia, né? Viu uma oportunidade, atenda. Né? Viu a oportunidade, atenda. Isso. Coloque-se na brecha. Coloque, né? na brecha. Fique no lugar de quem deveria estar fazendo e não tem ninguém. Então você fica naquele lugar, realiza o trabalho que todo mundo precisava que fosse realizado e você vai se destacar. Porque tem algumas coisas, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, se alguém mandar você andar 1 quilômetro, anda 2. Exatamente, é verdade. Porque muitas das vezes se você disser para a pessoa, olha, pega aquilo ali, por que você não pega? Por que você está pedindo para mim? Cara, pega 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, que quem não serve, não vai ser servido. Exatamente. Não vai, quem não serve para servir, não serve para viver. Dizia o Capitão viver. Asa. Lembra disso? Verdade. Já dizia o Capitão Asa. Agora, deixa eu fazer um outro recorte aqui, Genival, porque o que acontece é o seguinte, lógico, a gente é um entusiasta, né? Trabalhamos tantos anos. Você continua nisso, eu passei por supermercado e isso realmente é um ambiente que nos agrada muito, né? Nos felicita porque é dinâmico, a gente conversa e tal, a gente tem sempre uma coisa nova para fazer. Eu tinha que fiscalizar supervisores em todos os mercados, rodava igual um louco, mas isso era prazeroso. Uma novidade, encontrava um cliente diferente, enfim, aquilo que a gente viveu junto, né? A gente sabe exatamente como foi feliz. Só que na prática não é sempre tão perfeito, não é sempre tão bonito. Não. A gente tem sempre problemas dentro desse processo integral. Agora, hoje, eu até percebo isso com maior realidade hoje, nós temos situações em que o supermercado ele acaba sendo a ponta onde estouram alguns problemas que eu diria até de conjuntura nacional. Por exemplo, nós vivemos aí uma pandemia, durante a pandemia houve uma grande aceleração de preços
esses preços foram reduzindo e, ao mesmo tempo, muita indústria reduziu, por exemplo, as suas embalagens. Começou a vender de 1 quilo para 800 gramas, quem vendia 500 passou a vender 400. A pessoa tinha uma receita que era de 500 gramas e a pessoa tem que comprar 2 pacotes, porque o pacote é de 400 e ele não consegue completar a receita. Eles mantiveram o mesmo preço, quer dizer... Na verdade, a indústria resolveu um problema de ganho dela, de faturamento, só que o problema estoura no supermercado, que é onde a pessoa vai gastar o dinheiro, que pouco que tem, para poder comprar. Como é que fica o supermercado? Eu não estou me referindo à rede, né? O comprador, mais efetivamente, você conhece isso como ninguém. Como é que fica o comprador na hora em que ele percebe que a manobra da indústria para ganhar mais vai estourar exatamente na mão dele, junto ao consumidor final? Isso é uma coisa muito ruim de falar, porque assim, o supermercado passa a ser o vilão, porque é o cara que tira o dinheiro do consumidor. É verdade. Né? Eu não produzo nada, eu sou intermediário, eu como da indústria e repasso para o consumidor, faço um trabalho ali de mediação. Para abastecer a população, principalmente no período de pandemia, onde as pessoas não tinham muita chance de estar caminhando com distância e ter alguma coisa próxima, o supermercado se manteve aberto, abastecido para atender a população. Mas quando você fala de valores de produto, que você tinha um pacote de biscoito, até pouco tempo, uma barra de chocolate de 200 gramas, o cara trouxe para 180, 160, 150, hoje já está em 120, 135 gramas, é um absurdo, porque o cara, como você falou, o cara quer uma receita, ele quer uma receita de 200 gramas, ele tem que comprar 2 pacotes hoje e sobra. Ele vai gastar mais, ele vai desembolsar mais dinheiro. E quem paga essa conta e quem leva essa culpa do careiro é o supermercado. E o supermercado foi vilão disso durante muito tempo. Acho que hoje o consumidor entende um pouco mais isso, mas eu diria para você que a culpa é do governo, porque o governo tinha que fiscalizar isso, porque quando o cara tem um produto que vende com 200 gramas, que vem com redução de 180, o órgão fiscalizador tinha que ir lá, o Inmetro, lá, o peso e medida, tem que dizer, escuta, meu amigo, Jean, se você vai indústria tal, qual o seu limite da sua embalagem? É 180 ou 200? Você tem que decidir. Porque você não pode vir baixando 180, 160, 150. Mantendo o preço? Mantendo o preço, porque o preço normalmente do cara não baixa proporcional, porque deveria baixar, não baixa os preços proporcionais. E o consumidor vai no supermercado e bota a conta no supermercado, que é o supermercado que está cobrando, está roubando, está explorando o consumidor. Eu diria para vocês, isso é uma sensação muito ruim. Mas eu creio que hoje, isso no passado já foi muito mais exacerbado, hoje já está muito mais claro que nós não produzimos nada, nós somos apenas um intermediário e fazemos uma ponte de trazer esse produto da indústria que fica distante, lá no Rio Grande do Sul, coloca no Rio de Janeiro, coloca no Nordeste, em qualquer lugar, para atender o consumidor na sua necessidade, próximo à sua casa, com o preço mais justo possível, porque o supermercado não ganha muito dinheiro. O supermercado tem uma margem extremamente apertada. O supermercado já baixou, inclusive, essa margem, não? Já baixou muito para vender, porque se você não baixar também a margem, como o consumidor tem menos dinheiro na mão para comprar, ele vai cada vez comprar menos. E aí ele vai ficar revoltado com você, porque antes ele comprava 2 embalagens, ele compra uma só e olhe lá. Então ele fica revoltado com você. Então o supermercado baixou, reduziu suas margens, reduziu suas lucratividades para atender o consumidor. Encolhe serviço. Encolhe serviço, que não deveria, que não deve. Muitas das vezes tem serviço que você não pode encolher, porque se você encolher serviço, você perde o consumidor. Porque o consumidor hoje, não hoje, mas já há muito tempo, ele está cada vez mais exigente e que se você não tiver uma prestação de serviço adequada, ele troca você pelo seu vizinho. E verdade. Você fica sozinho. Eu, por exemplo, sem querer fazer propaganda, né? Mas você, como é presidente do conselho, então eu posso falar de qualquer um deles que não há problema nenhum. Eu, por exemplo, adoro fazer compra no Mundial porque tem a repositora, né? Vou fazer treinamento para as pessoas amanhã no Mundial. Olha que maravilha. Liderança amanhã, estou fazendo treinamento com o pessoal do Mundial. Empresa maravilhosa. Muito boa. Olha, exemplo de supermercado. Gosto tem muito. Muitos aqui no Rio de Janeiro, mas o Mundial é uma empresa antiga, uma empresa com mais de 80 anos de idade. Olha só. Está na 4ª geração já, está a 4ª geração atuando. Empresa íntegra, você encontra tudo lá que você quer, preço justo, como tem várias outras marcas aqui no Rio. Tem marcas aqui no Rio maravilhosas que eu falo para as pessoas. Eu estou indo agora, sábado, estou indo para Las Vegas, estou indo participar de um seminário supermercado latino-americano em Las Vegas.
a Alas, né, que vai fazer. Eu estou indo com o Fábio, que é o presidente da Associação da SEG, que também é presidente Fábio Queiroz. Fábio Queiroz. Que, aliás, tem que vir aqui também. Tem que vir aqui também, tem que combinar para trazer ele aqui. E estou indo com o Fábio para ver a operação do supermercado lá. Mas eu falo para as pessoas, nós não devemos nada ao supermercado nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Temos supermercado extremamente bem operado no Brasil, no Rio de Janeiro, então, tem lojas maravilhosas e com operação justa. E quando você fala de Mundial que você falou, caramba, é um prazer falar dessa empresa. Pois é, eu gosto muito. É um prazer falar de todas as bandeiras do Rio de Janeiro, Supermarket, Rio da Economia, Zona Sul, Presunic, Guanabara, todos eles assim, são empresas extremamente muito bem operadas, que não devem nada para ninguém e tem qualificação em todos os sentidos. Então, assim, aliás, quem mandou um abraço para você foi o Marcelo Rebelo. Que está no supermarket. Está no supermarket. Ele soube que você viria para cá. Quero mandar um abraço para ele, que está nos ouvindo também. Marcelo Rebelo, um grande abraço para você. Grande sujeito, bom profissional. Muito competente, né? Muito competente. Mas eu estava falando do Mundial pelo seguinte, eu gosto muito do Mundial por causa das repositoras, né? Então, quando eu vou fazer compra, para mim é uma maravilha, porque eu passo no checkout e não preciso, porque eu tenho dificuldade de abrir. Eu tenho sacolas. As sacolas. Não só você, todo mundo. Eu preciso, se eu depender de ganhar R$1 milhão por abrir em 5 segundos... Vai ganhar pouco dinheiro. Já era. Não vou ganhar nada, porque eu não consigo abrir, lamentavelmente não consigo abrir. Aquelas meninas abrem com uma facilidade fora do comum. São treinadas. Elas são treinadas, elas colocam as compras no carrinho muito rápido e colocam tudo direitinho. Então eu passo no carro... As compras, aliás, um dos locutores fala muito isso, né? O Chevron também fala isso muito no Mundial Irajá. Um abraço para ele, se estiver nos ouvindo. Eu sempre falo assim... Ele sempre fala assim, olha, o seu passeio de compras. E eu falo assim, pô, é isso mesmo, é um passeio. Tem que ser agradável, né? Não pode ser uma coisa ruim fazer compra. Então eu sempre estou ali e procuro sempre o caixa onde tem a repositora. Quando essas reduções de margem obrigam o mercado a encolher, e aí muitas bandeiras retiraram as empacotadoras, que custa caro. Acaba sendo um motivo de escolha. É um desserviço, é um tipo de escolha. E a gente vai para a escolha. Eu faço a escolha. Eu não estou dizendo que seja melhor do que ninguém. O serviço que eu gosto é exatamente ter empacotadora. Então eu vou onde eu quero. Esse é o seu diferencial. Simples, né? É o meu diferencial. Simples. Corredores largos, né? Carrinhos que funcionam. Então tudo isso é sempre uma prestação de serviço, é um cuidado que o mercado demonstra, que a gente faz escolhas e vai para ele. Agora, nem tudo são flores, voltando de novo à questão da realidade que a gente passa e vive no dia a dia. A gente percebe claramente, Genival, que a realidade do varejo, eu já estou jogando o varejo para uma coisa até mais ampla do que os supermercados. A realidade não está muito fácil. E nós tivemos essa semana que passou aí, lamentavelmente, as Casas Bahia entrando em recuperação judicial, fechando 298 lojas e demitindo aproximadamente 2.000 funcionários. Não sei se para mais ou para menos, é mais ou menos essa a conta. A que você atribui essa realidade que nós estamos vivendo a ponto de Casas Bahia e outras redes de supermercado também que a gente historicamente viu fechar, nós vimos isso juntos, inclusive. No Rio de Janeiro, principalmente. A que você atribui essa realidade? O que causou isso, na verdade? Eu diria para você, gestão duvidosa. E quando eu falo de gestão duvidosa, eu falo o seguinte: você hoje vive um mundo diferente do mundo do passado. Se você olhar Casas Bahia há 10 anos atrás, você ia lá, você tinha um carnezinho, você pagava todo mês aquele carnezinho, você comprava o que você queria lá e tudo bem. Era só renovando, exatamente, era renovando. Antes de você acabar, ela já estava entregando o carnê para você. Você comprou o produto, e isso, eu vi muito isso na minha casa, as empregadas que trabalham em casa falam sobre isso. Comprei uma geladeira, comprei um fogão e olhava, ela estava pagando 5 vezes mais, 4 vezes mais. Mas a senhora está comprando uma geladeira que custa R$2.000, vai pagar 8. Seu Genival, é o que eu posso pagar todo mês, eu posso pagar isso. Cabe no meu orçamento? Cabe no orçamento, exatamente, cabe no orçamento. E aí o que aconteceu? Veio o mundo da internet, dos deliveries da vida. Você hoje compra vários produtos eletrônicos de qualquer parte do mundo, recebe na sua casa com preço mais barato que você ir numa loja tem que escolher, tem que comprar e tudo. E essas empresas, elas não acordaram para rever os seus orçamentos, principalmente com relação ao custo operacional. Ou seja,
Você, até pouco tempo, você ia aqui no shopping da Barra da Tijuca, e você via lojas lá de eletrodoméstico com 2.000 metros de área de venda, custo altíssimo, pagando aquilo todo mês. Era uma loja que vendia talvez 10 milhões, passou a vender 8, 7, 6, e vem caindo. Os caras não atentaram para esse efeito. Não acordaram para os sinais, né? Para os sinais de redução que estariam acontecendo no dia a dia. Custo de back-office muito alto, essas companhias, para manter aquela estrutura toda viva, tem um back-office muito pesado, tem uma área de retaguarda muito pesada, que tem um custo que come o lucro da loja, e o cara não revisa isso e vai andando, vai tocando, abrindo novas lojas, e às vezes, muitas das vezes, cada uma maior do que outra. Em lugares onde não vai ter tanta não vai ter demanda assim, porque o mercado está dividido, né? Você compra, como nós falamos, mais barato e recebe na sua casa, com conveniência, e ainda tem uma situação diferente. Não sei se você tem essa percepção, mas acho que a maioria tem o seguinte: tu compra hoje no mercado qualquer, pela internet, tu recebe 24 horas, 48 horas. Antes de comprar, os caras levavam 10 dias para entregar, 15, 8 dias. E aí que eles perderam o time. E aí tinha que ter pessoas ali ligadas nisso, e que as pessoas que fazem a diferença. De repente tem alguém ali, talvez um empregado, um gerente, um gestor, e dissesse: cara, isso aqui não vai dar certo, isso não vai continuar. Olha, a gente tinha um custo de 15%, foi para 16, 17, está indo para 20%, a gente não vai pagar essa conta. E alguém não revisou isso, alguém não fez essa revisita a esse custo operacional e continuou fazendo. Então, a tristeza ouvir essa empresa quebrar ontem, como eu vi lá, tá, uma empresa que pediu concordata, que fechou 2.000 lojas, uma loja americana está fechando muitas lojas, Magazine Luiza e tantas outras. E assim, isso é uma tendência que, se as pessoas não perceberem, não acordar antes, não vai ter lojas amanhã física para você comprar, você vai ter que comprar tudo pela internet. Então as pessoas têm que adequar a sua operação e tem que ter revisão de processo. Um negócio que antes eu precisava ter uma loja de 2.000 metros, eu com uma loja com a metade, ou com 500 metros, eu atinjo esse mercado. Eu vou dar um exemplo simples, que eu estava vendo isso ontem, eu estava me conectando nisso ontem com relação às farmácias. Você já viu o tamanho das farmácias hoje? Farmácia com 150 metros, 200 metros, mega farmácia lá, como ao Green lá nos Estados Unidos, CVS, que não é mais só uma farmácia, é uma loja de quase um mercado. Conveniência, quase um mercado, exatamente. Aliás, tem menos medicamento do que qualquer outra coisa. A farmácia, o espaço de medicamento é menos de um terço do espaço físico. Isso está caminhando no Brasil. Daqui a pouco esses caras vão ter dificuldade, porque eu não preciso ter uma loja de uma farmácia, 150 metros, para expor tantos produtos assim, e que a área de medicamento é cada vez menor. E aí esses caras hoje compram medicamento, você compra medicamento pela internet e você recebe daqui a 10 minutos, 1 hora. 2 horas o cara está entregando na tua casa pelo mesmo preço, de repente no preço menor. Então eu queria dar um alerta para esse pessoal de farmácia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu quero uma área de farmácia com 150 metros. Não precisa disso. Bota 30 metros, 50, no máximo. Não precisa, porque é um negócio pequeno, o cara entrar ali, porque a internet ela vai engolir esse mercado de uma maneira muito gigantesca. Hoje já tem um percentual grande e vai aumentar cada vez mais, porque as pessoas querem comodidade mesmo. Não quer. O cara que está em casa, que precisa de medicamento, se estiver passando mal, ele não vai sair para comprar na farmácia física, ele vai pegar um telefone, ele vai entrar ali, vai pedir, vai receber em casa. Então, assim, eu queria só alertar esse pessoal de farmácia, porque eu vejo um em cima da outra, cada uma maior do que outra, com custo altíssimo, porque custo de locação hoje é o segundo maior despesa, talvez, depois da mão de obra. E parece até que, com essa quantidade toda de farmácia que tem, que as pessoas estão comprando mais remédio que comida, né? Exatamente. Tamanha quantidade de farmácia que tem uma do lado da outra, as pessoas devem estar se medicando mais do que comendo, comendo, exatamente. Agora, eu acho, Genival,
inclusive eu estava conversando isso com o Marcelo Rebelo, que junta algumas coisas, alguns fatores, né? A mudança do hábito de consumo, como você bem colocou, internet e tudo mais. Entra junto a carestia própria do mercado brasileiro, né? Nós estamos com taxas de inflacionária alta, pelo menos acima da meta, pouco acima da meta. Nós estamos com uma taxa de juros Selic ainda muito alta, embora tenha reduzido nas últimas 2 reuniões do Copom, mas ainda é muito alto. Juros do cartão de crédito e da conta... impossível de pagar. Impossível de pagar. Então, as pessoas se mantêm 82% das famílias brasileiras endividadas. Então, é claro que, diante dessa realidade, o consumo se retrai. No que o consumo se retrai, você não pode manter o mesmo nível de oferta para uma demanda que está caindo. Você vai ter que repensar o que está acontecendo, né? Então, isso é uma realidade que vai, inevitavelmente, atingir mercados tão dinâmicos e tão fortes como o mercado de supermercados. Voltando para falar única e exclusivamente do mercado, se a gente, por acaso, entrar num processo, Deus me livre de guarde, recessivo à frente, qual seria o comportamento a ser adotado por quem tem uma rede de supermercado? Como é que resolve essa questão de equalizar essa equação para não haver perda tão grande de dinheiro em relação à realidade que ele está vivendo? Tem que rever todos os seus custos. Tem que rever os custos sem perder a qualidade do serviço, porque olha o que você falou para mim lá ainda há pouco com relação à sua preferência. Você vai no supermercado onde tem serviço, principalmente com relação à empacotadora. Se você tiver 2 supermercados, um do lado do outro, um tiver empacotadora e outro não tiver, você vai no lugar onde tem empacotadora. Isso é um serviço. Isso é um diferencial. Se você vai no supermercado onde as pessoas estão dispostas a te atender, dar um bom dia, uma boa tarde, muito obrigado, atender você com prazer, também você vai dar essa preferência. Então as empresas têm que atentar para isso, tentar reduzir custos sem quase diminuir serviço e talvez encurtar algumas coisas que sejam viáveis. Por exemplo, será que precisa continuar fazendo lojas com 10 mil metros de área de venda, hipermercado? Será que precisa fazer loja com 3 mil metros, 5 mil metros de área de venda? Onde o consumo é menor, as pessoas vão menos vezes no supermercado, menos compras de mês são feitas, você pode começar a reduzir seu mix, você pode começar a reduzir seu layout, seu espaço, custa menos, porque é espaço construído. Sempre é um custo. É um custo, é um custo fixo que você não tira mais. Construiu a loja, aquele espaço físico com IPTU, com todas as IPs da vida, você vai ter que manter aquilo até você um dia tentar vender aquilo ou passar, seja o que for. Mas você tem que rever esses procedimentos. Uma loja que antes você precisava de 3 mil metros, hoje pode fazer com a metade e que tu vai fazer a mesma venda. Olha só que negócio de maluco. Se você hoje montar uma loja com 3 mil metros e montar uma loja com 1.500 metros, aqui tu fatura em 3 mil metros, pode faturar em 1.500 se você for eficiente, se você fizer a disposição layout adequado, um processo muito bem planejado, onde o consumidor vai se sentir menos cansativo para comprar. Então as empresas têm que rever os seus conceitos, essa que é a verdade. Porque quem não rever os conceitos, quem não se atualizar, vai ter problema futuro. E tem uma outra coisa também, muitas das vezes você começa a abrir loja, porque se eu não abrir, você abre. Sabe aquele bairro que já tem 10 lojas e eu tenho que abrir a 11ª? Mas, cara, será que precisa se abrir essa loja? Genival, se eu não abrir, o João, o Pedro, o Antônio, o Severino, o Manuel vai abrir. Eu vou abrir. E aí, será que precisa abrir mais uma loja ou tem que talvez rever e fechar algumas menos eficientes para tornar aquelas outras mais eficientes? Então, você tem que pensar, é toda uma reengenharia e uma análise de estudo para você viabilizar, para você se manter de pé. Porque assim, a população não cresce na mesma proporção que se abre lojas. O consumo não cresce e você vai só acrescentando custo. Porque quando você abre mais uma loja, você divide espaço com você e com quem já está naquele entorno. Entendeu? E aumenta o custo de todo mundo. É verdade. Bom, minha gente, olha, são 10 horas e 20 minutos. Eu não posso alugar mais ainda o meu querido amigo Genival,
o Genival, você vai ter que vir mais vezes. Outras vezes, vamos ver outras vezes. Para dar, ainda mais agora que você é meu vizinho, é verdade. Descobri que você é meu vizinho aqui. Verdade, Você vai voltar mais vezes, porque o que não falta para a gente é assunto desse mercado, né? Não só de supermercado, como no varejo como um todo. Eu acho que, voltando a falar aquilo que a gente falou no início, talvez o varejo seja um dos espaços mais dinâmicos da economia, onde tudo que acontece acaba dando efeito ali, né? Tudo que acontece na economia do país, na política, vai estourar no mercado. É onde você vai fazer a sua compra final. E deixar seu dinheiro lá. Você vai deixar o seu dinheiro lá. É onde acontecem todas as transferências de renda, onde acontece toda a compra do que você precisa, a sua demanda, o seu prazer acaba chegando lá no supermercado. Quando você vai comprar a carne no final de semana para comer o seu churrasquinho, a sua cervejinha para bater bola e se alegrar no final de semana. Tudo acontece no mercado e no varejo. É onde você vai ter o prazer de comprar um produto, um equipamento, coisa parecida. Então, a dinâmica estoura ali. Tudo vai estourar no final das contas no varejo. É onde todas as realidades, todos os desejos, todas as verdades da nossa vida se materializam, seja em comida, seja em serviço, seja em produto, né, de consumo. E as pessoas têm prazer em dizer que vão ao supermercado, porque tem pessoas que ali é Disney para eles, né? Várias pessoas já falaram isso para mim, isso aqui é minha Disney, aqui eu me sinto no parque. Então, assim, é um lugar maravilhoso, dinâmico, onde as pessoas podem fazer a diferença nas suas vidas. Mas é ali onde ele sente a dor, como você falou, porque é ali onde ele deixa o dinheiro dele, e que normalmente as coisas estão caras, mais caras do que daquilo que ele muitas das vezes poderia pagar. Mas é um lugar dinâmico, maravilhoso, onde a gente pode fazer toda a diferença e fazer com que as pessoas sintam prazer em entrar na sua casa para comprar o seu alimento para a sua casa. Genival, meu querido, eu quero te agradecer muito por você ter atendido ao meu convite. Quero já deixar registrado aqui em público o meu convite para um próximo bate-papo. Acho que a gente pode falar sobre o futuro do varejo, dos supermercados, inclusive, olhando para trás, porque nós pegamos os secos e molhados, né? Nós pegamos os secos e molhados. Então, olhando para trás, o que a gente pode ver para o futuro? Porque a gente acompanhou essa evolução toda, né? Então nós podemos olhar para frente e dizer o que a gente pensa sobre isso. Vamos deixar marcado depois um dia, vamos marcar, para a gente seguir, continuar falando aqui, trazer outras pessoas com você também. Você pode trazer. Vou trazer o Fábio. Vou trazer o Fábio, convidar ele para vir aqui. Vou trazer o Fábio. Vai ser um prazer ter o Fábio aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Jans, pelo carinho, pelo seu convite, pelo carinho que você tem comigo, nossa amizade longa de muitos anos, que vamos viver aí. Eu quero viver pelo menos mais uns 50, acho que você uns 70 por aí.